Querido professor, querida professora e alunos, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast da lição revista dos pré-adolescentes. E eu quero já desejar a paz do Senhor, a nossa professora, irmã Leide. A paz do Senhor, irmão Gilson, tudo bem? A paz do Senhor a todos os professores que estão nos acompanhando e que já estavam aí ansiosos, né, por mais uma aula, né, graças a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? E aí, com esse novo trimestre que eu estou já adorando. A segunda lição, mas já está uma bênção. Amém, graças a Deus. Como a irmã Leite falou, estamos de revista nova, lição nova. A segunda lição hoje, mas o tema geral da lição é Igreja, um lugar de comunhão. Então, durante esse trimestre, nós iremos aprender, juntamente com os nossos alunos, os pré-adolescentes, sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. E a lição de hoje, lição número 2, tem por título Igreja, uma família espiritual. E a lição de hoje encontra-se em 1 João, o capítulo 3, dos versos 1 a 3, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E a Bíblia diz que encontra-se em Efésios 2,19, diz: Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, hoje nós iremos estudar sobre a igreja ser uma família espiritual para os crentes. Nós vamos ver isso, vendo o que é o corpo de Cristo, o porquê que somos a família de Deus e quem é o nosso Pai. Mas, antes de tudo, queria ouvir uma dica pedagógica pela nossa irmã Leide, professora. Amém, amém. E assim, quando o professor chega na escola dominical, é claro que ele já orou pelos seus alunos, né? É claro que ele já fez já estudou a lição, e aí nada melhor do que começar a aula já causando curiosidade, né, nos seus alunos, causando já aquele impacto para ele ficar ali se perguntando o que é que vai acontecer de especial naquele dia. E aí, para a nossa dica pedagógica, né, do dia, a ideia é a gente causar no nosso aluno aquela comoção de que o outro é necessário. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar desenhos de partes do corpo humano, mãos, cabeça, braço, tudo separado, né? Coloca lá tudo separado, pede para que eles escolham, ou o professor mesmo já pode escolher e entregar para cada um uma parte e deixar eles curiosos. Eles vão ficar loucos. Professor, o que é isso? O que é isso? Né? Mas quando todos estiverem postos lá dos seus membros, aí sim, aí o professor vai perguntar a cada um deles para que serve cada membro. A mão, para que serve o braço, para que serve a cabeça, para que serve o pé, a perna, né? E eles vão dizer, aí a professora vai refletir com eles nesse momento, né? Mas a mão sozinha, só a mão sem o braço, ela tem utilidade sem o corpo? A mão, o braço sem a mão tem utilidade, a perna sem o resto do corpo e sem a cabeça, né? Então, isso mostra, né, que nós, como um corpo, a igreja como corpo de Cristo, como uma família, né? Como diz a lição, né? A família espiritual, né? Assim somos nós também. Como uma família espiritual, cada um de nós tem uma utilidade. E sem o corpo, que é a estrutura da igreja, não temos nenhuma utilidade, não temos nenhuma serventia. E, é claro, esse corpo só funciona porque tem uma cabeça, não é?
e a cabeça é Cristo. E aí, essa é a reflexão inicial, né, para iniciarmos a nossa aula. Para o fim, esta mesma lição, para o fim da aula, nós ainda temos um complemento dessa atividade, mas inicialmente é o que o professor vai fazer. Está lá com cada membrozinho do corpo e vai refletir junto com os alunos a importância individual de cada membro, mas também a necessidade desse membro estar dentro de uma coletividade, porque senão ele não tem utilidade nenhuma, não é verdade? É verdade. E eu tenho certeza, irmã Leite, que os alunos eles vão amar essa dica pedagógica e eles vão aprender muito com ela. Começar a aula sobre esse tema. Com essa dica pedagógica, é iniciar com chave de ouro. Vai dar certo. Eles vão captar, eles vão compreender e o restante da aula, com certeza, vai ser muito proveitosa. Diz o apóstolo Paulo de que serve, né? O corpo, se ele fosse só ouvido, se ele fosse só boca, né? Não teria utilidade nenhuma. Um corpo que é só ouvido, só boca, só mão, não. Nós temos uma variedade de órgãos de utilidade. E essa variedade é que faz a beleza da igreja. Isso mesmo. E o apóstolo Paulo, ele compara a igreja com o corpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é comparado, é semelhante a um corpo. Porque a gente sabe que o corpo ele possui várias células, tecidos, órgãos e sistemas. O corpo humano é muito complexo. Tem muitos membros, muitas funções e todo o corpo com seus membros precisa de cada um desses órgãos, dessas partes funcionando direitinho para que ele cumpra com o seu papel, para que o ser humano viva, para que o ser humano haja, para que o ser humano trabalhe, para que o ser humano exista. E esse corpo humano formado por vários membros, né, por uma diversidade, faz com que o ser humano seja o ser humano do mesmo jeito a igreja. A igreja é composta por diversos membros diferentes, por diversas pessoas diferentes. Ninguém na igreja é igual ao outro. Um é um braço, um é o pé, um é a barriga, e outro é o coração, um é o dedo, outro é a mão. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, mas todos eles se juntam e formam o corpo onde Cristo é o cabeça, é a parte principal. Mas Paulo ele faz essa comparação exatamente por isso, porque assim como o corpo precisa de todos os membros, e todos os membros são diferentes uns dos outros, assim é a igreja. A igreja é composta por membros diferentes, e ela precisa que cada membro exerça a sua função. Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, então precisa que todos os membros façam cumprido o seu papel e a sua missão. E o interessante é que Deus ele pensou em cada detalhe do corpo. Deus pensou em cada parte do corpo. Todos os nossos órgãos, todos os nossos membros do corpo humano, eles exercem uma função. Todos. Isso envolve até os 5 sentidos. Né? Todos se relacionam e faz a gente ser quem nós somos. E do mesmo jeito, Deus pensou em cada crente na igreja, na família espiritual, para exercer uma função. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que ele escolheu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Cada um Deus colocou na igreja para exercer uma função. Uns foram chamados para pastorear, outros foram chamados para evangelizar, outros foram chamados para aconselhar, outros foram chamados para cuidar da parte da música, outros foram chamados para cuidar da parte da administração, de tal forma que cada crente tem o seu papel e o seu lugar. E Deus, é interessante a gente pensar nisso e fazer os alunos refletirem sobre isso. Deus pensou em cada crente como parte do corpo. De tal forma que os dons que ele nos dá é para a gente exercer esse papel.
Ah, Deus me chamou para ser líder de um departamento durante um tempo. Eu tenho que fazer aquilo. Ah, Deus me chamou para eu ser regente de um conjunto. Eu tenho que fazer aquilo. Deus me chamou para eu evangelizar. Eu tenho que fazer aquilo. E entender que, se eu não fizer aquilo, de certa forma, eu vou trazer prejuízo para o corpo. Porque quando Deus projetou aquele corpo, Deus projetou cada crente no seu devido lugar. E a gente tem que estar dentro desse projeto. E uma coisa que a gente precisa fazer eles entenderem logo cedo, isso aqui é um papel muito importante nosso, enquanto professores, nessa lição, que é fazer eles entenderem que cada membro é importante. Isso é um dilema que Paulo já enfrentava na igreja de Corinto. Alguns se achavam mais importantes do que outros, e os que se sentiam inferiorizados tinham problemas de exercerem os seus dons, de exercerem a sua função, que se achavam menores, que se achavam menos importantes. E Paulo vai dizer, inclusive, que os menos importantes, com a lógica humana, devem ser os mais honrados, né? A gente tem que pensar, por exemplo, eu estava até conversando esses dias com algumas irmãs, e elas diziam, às vezes, as pessoas que exercem os trabalhos de oração na igreja não são tão valorizados como os outros, que assim são mais evidentes, né? Como, por exemplo, só um exemplo, alguém que prega, só Sim. que sejamos sinceros, o que seria da igreja? O que seria, inclusive, desse pregador? Né? Que enquanto prega, Deus faz maravilhas. O que seria se não fosse essas irmãs orando? Né? Então, assim, Eu cada acho que membro... menos, inclusive eu falei disso esses dias também, eu acho que menos valor, posso dizer assim, Uhum. menos valor se dá aos professores da Escola Bíblica Dominical, aos membros que compõem o DEDEC. A nós que estamos aqui, né, assim, os professores que estamos assistindo, a gente que está trabalhando. Mas se não fossem os professores da Escola Dominical, né? Como é que ficaria? De um lado, a oração que nos sustenta, do outro lado, o ensino que nos edifica, né? Mas essas Isso. duas áreas, de fato, são áreas que são, assim, de certa forma, como é que eu posso dizer, sem visibilidade, né? Não há tanta visibilidade, mas são áreas extremamente importantes e que deveriam ser honradas. Isso mesmo. E a gente tem esse papel domingo na sala de aula, fazer eles entenderem que cada membro, cada um dos crentes que compõem a igreja, essa família espiritual, são importantes. Todos são importantes. Daqueles que são mais vistos aos que são menos vistos. Daqueles que humanamente são mais valorizados, dos que não são tão valorizados assim. Todos para Deus são importantes e todos têm o seu papel. De tal forma que, se, por exemplo, um professor se chateia, eu não estou sendo valorizado, Hoje eu em não vou dar aula determinado mais, não. período, hoje eu não vou dar aula. A igreja vai sentir, vai Vai sentir o gerar cidadão um no corpo, desconforto no corpo. demais, demais. E todo mundo sente, porque, primeiro, vou usar o nosso exemplo, os pré-adolescentes vão sentir, vixe, por que a professora Cadê não o veio hoje? professor? Por que a irmã Eleide não veio hoje? Não, não veio não, então quem vai dar aula é tu. Às vezes acontece isso. Aí bota É, uma pessoa, né, assim, nem se uma pessoa preparou, aí, qualquer. aí vai começar a aula sem essa dica pedagógica, que não tem como começar essa aula sem ela. Aí quando É, já perdeu a aula, aí pronto, no outro domingo, já não vai mais boa parte já, da turma. Então, assim, aí isso vai refletir no culto, porque vão chegar para o pastor para falar para ele porque a professora não veio, aí depois o pastor vai... Enfim, né? vai Cada membro gerar um desconforto no corpo. grande, né? A pessoa, se um dia o pâncreas acorda de manhã e diz assim, hoje eu não vou mais produzir insulina. Diabetes na certa, né? O que Então, seria? é isso aí. A questão da comunhão, né? A comunhão, ela é extremamente importante e o propósito, né? A comunhão e a evidência do propósito da formação, da criação daquele órgão, daquele membro, daquela célula,
né? Nós temos uma importância, nós temos um propósito, né? E dentro deste propósito, nós temos que evidenciar uma comunhão que dá vida a este corpo e que dá saúde a este corpo, né? E isso é extremamente importante. E a comparação que Paulo faz, ela é extraordinária, porque ele diz assim, lá em 1 Coríntios 12, no verso 12, ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Né? Então, não adianta dizer, eu quero ser professor, eu quero ser a dirigente do círculo de oração. Às vezes só em você estar ali no círculo de oração, sem ser dirigente, sem ser vice, sem ser auxiliar, só alguém que se levantou e disse assim, hoje eu vou interceder. Já é o suficiente. Isso mesmo. Então, esse é o primeiro tópico, muito importante, muito oportuno para os nossos alunos, para os pré-adolescentes. Fazer essa comparação da igreja com o corpo e especificar que Deus foi quem colocou cada um no seu devido lugar, ele pensou em cada detalhe e mostrar que cada membro, cada crente, tem a sua importância no corpo. O segundo tópico fala sobre a família espiritual. Somos irmãos. É até interessante, porque os pré-adolescentes, eles às vezes crescem na igreja, né, acompanhando os pais, e eles não entendem algumas coisas, como, por exemplo, todos os cultos, ou quando os crentes se veem na rua ou em algum lugar, eles dizem, a paz do Senhor, irmão, irmão, ou irmã, ou irmãos no plural. Por quê? E eles precisam entender nessa aula que nós cumprimentamos uns aos outros, chamando de irmãos, porque nós somos uma família espiritual. Nós somos uma família espiritual. Nós somos adotados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando cremos nele, na família espiritual do Senhor. Jesus é o Filho unigênito, o único Filho que desfruta de um relacionamento ímpar com Deus e que tem a mesma natureza de Deus, mas por causa do sacrifício dele, aqueles que creem em Jesus, que antes eram só criaturas, passam a ser também filhos do Senhor. E aí, todos os crentes que creem em Jesus formam uma família. Independente de não ser família de sangue, família natural, mas nós somos família espiritual. A gente aqui, no Brasil, somos partes de uma família, junto com, por exemplo, os japoneses que creem em Jesus, que estão lá do outro lado do mundo. Se eles creem em Jesus, onde tiver pessoas que creem em Jesus, fazem parte dessa família, uma família muito numerosa. Por isso que nós podemos chegar para uma pessoa que nem conhecemos, que nunca nem vimos. Vamos visitar uma igreja, chegamos lá, está lá os irmãos, jovens, pré-adolescentes, crianças, adultos, a gente pode chegar para eles e dizer, a paz do Senhor, irmão, sem nunca nem ter visto. Por quê? Porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. E nós somos filhos de um mesmo Pai, que é o nosso Deus. Deus é o nosso Pai, que a irmã Elite vai comentar já mais na frente. Mas isso nós precisamos entender, que existe essa família espiritual. Existe essa família. A igreja precisa ser entendida como uma família. A igreja precisa ser entendida como um espaço que nós costumamos chamar de hospital, onde as pessoas entram feridas e saem curadas e saem saradas. A igreja precisa ser entendida como um exército que batalha, que evangeliza, que prega as boas novas, mas também precisa ser entendida como uma família, onde nós nos ajudamos, onde nós nos socorremos,
onde um dia eu trago uma palavra de ânimo para a irmã Leide, no outro dia a irmã Leide traz uma palavra de ânimo para mim. Um dia eu estou forte e fortaleço alguém, um dia eu estou fraco e recebo força de alguém. O apóstolo Paulo, ele também disse, se alegrem com os que se alegrem e chorem com os que choram. O que é isso senão família? O que é isso senão exercer família? Então, nós precisamos ter essa consciência. O quanto antes termos ela, melhor. Entendermos que a igreja é uma família, que nós somos membros de uma família espiritual por causa de Jesus, onde Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos uns dos outros, e isso nos leva à comunhão. Isso nos leva a vivermos em koinonia, como a palavra no grego comunhão traz, a expressão koinonia, que é companheirismo, união entre os irmãos na fé em Jesus. Não é isso, irmã Leide? Amém, é verdade. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Somos filhos de Deus, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Já aprendemos sobre isso? Abba, Pai é papai, paizinho, né? Painho, como a gente gosta de dizer aqui. É uma forma, uma expressão carinhosa, né? Uma expressão de carinho, uma expressão cultural, que no hebraico quer só dizer pai também, mas de uma aba, né? Mas de uma forma mais carinhosa, como a gente faz aqui, usando várias versões da palavra papai. Né? Um dos objetivos da lição, dos saberes escolares, né? Que precisam ficar aqui para os nossos alunos, é que somos chamados irmãos porque temos um único Pai, que é Deus, né? E a comunhão é indispensável para o bem-estar do corpo, como a gente já comunicou aqui. Né? E o último saber escolar aqui somos canais de Deus para o crescimento uns dos outros. Né? E aí, por isso, de fato, nós precisamos estar alinhados como um corpo que funciona de forma saudável, né? Como a gente já disse aqui. Nós precisamos estar envolvidos em uma comunhão familiar, porque nós somos adotados por Deus. E aí, como irmãos, quem é que nunca pegou aquele, né? Ele pega para capar com o irmão e a gente briga pelo biscoito, pelo copo de leite, pela banana. A gente briga por coisas, né, que são absolutamente banais, mas é uma coisa excepcional. O irmão ele não consegue ficar com raiva do seu outro irmão. Ele não consegue viver, mesmo brigando, né? Mesmo na fase da pré-adolescência, porque o pré-adolescente, se ele tiver irmão em casa, ele vai querer dizer o quanto já brigou com o irmão, que já rolaram no bufete, os dois, né? Ou se for menina, eles vão querer contar alguma coisa dessa história, mas eles também vão dizer, e é importante esse testemunho para que a reflexão seja feita. Né? Você conseguiu ficar com raiva do seu irmão? Você conseguiu ficar de mal dele, né? Como se diz? Não, não fica. Porque a essência, né, que está ali naquela família não permite que um irmão fique intrigado do outro. Eles automaticamente se perdoam, sem essa história de dizer, ele vai ter que vir aqui me pedir perdão. Ambos se perdoam. Não é verdade? Ninguém vive dentro de casa, me perdoe em nome de Jesus. Não. As pessoas se perdoam automaticamente. Isso é natural e é lindo. A gente pode dizer que isso é lindo. Isso por quê? Porque a família está imersa em uma atmosfera de comunhão, ainda que o povo na família fale alto, brigue muito, tem sempre a energia, né? Que atrai uns aos outros, tem aquela energia que atrai, que você tem a necessidade de estar ali. Né? Uma coisa interessante aqui em Atos
no capítulo 2, no verso 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É, de fato, a relação de uma família, né? É a comunhão, é o ensino, né? Porque nós estamos o tempo todo ensinando aos nossos filhos, o pai, você ainda não é pai, você vai ser, quando você for pai, você vai ver que você se dedica diariamente ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tudo tem que ser compartilhado dentro de uma família, assim também na igreja, como você disse. Um dia você está frio, outro dia você está caído, outro dia você está forte, outro dia você está de pé, e a gente vai se ajudando, a gente vai se levantando. Isso faz parte, né, da comunhão da igreja. Mas não só, né, apenas por isso, mas porque nessa comunhão, é nesse trabalho que cada um executa a sua própria função, cada um desenvolve o seu próprio propósito, essa força, né, esse poder que age entre os irmãos, é que faz com que a palavra seja revelada em nossa vida e nós possamos pregar o evangelho para outros e que outros possam aceitar Jesus também. Isso faz parte, né? Somos filhos do Criador, Ele é o nosso Pai, ele nos criou em toda a nossa complexidade, exatamente como somos, como indivíduos, porque cada um temos uma particularidade, cada um de nós temos uma função. Né? Lembra lá da dica pedagógica do início da aula? Pois é, então cada aluno vai fazer o quê? Ele vai pegar a sua figurinha, vai recortar a sua figura, se for a mão, vai recortar a sua figura, e lá na mão, que ele está lá escrito, que ele está lá imposto a sua mão, ele vai dizer, ele vai ter que escrever lá na mão. Para que serve aquela mão? Ele vai escrever lá na mãozinha. A mão serve para pegar, mas a mão também tem uma utilidade tática, né, para a gente sentir. A mão tem a utilidade de sentir, tem a utilidade de pegar. A mão também tem utilidade de sustentação, para fazer força. Então, tem muitas utilidades, né? As nossas mãos, os nossos dedos, cada um deles tem uma utilidade. O movimento de pinça, que é uma capacidade humana, né? Só o ser humano ele tem a capacidade de fazer esse movimento aqui. Então, o coração, o braço, a perna, o pé, ele vai pegar, vai fazer esse recorte todo, vai anotar lá em cada membro o que é que ele, para que cada membro daquele serve, e aí, ao fim da aula, né, os alunos vão montar esse bonequinho, né, esse ser que vai estar lá com uma representação. E até é interessante essa atividade para que eles entendam assim, com que é que você se identifica mais? Por isso que eu acho interessante o aluno escolher a sua figura. Com a parte do corpo, qual é a parte do corpo com qual você mais se identifica? É com a mão? É com o pé? Né? Com o coração? E aí eles vão colocar, para eles entenderem de fato qual é o propósito deles. E o propósito deles está ali, no ir, no fazer, no sentir. Então, é uma oportunidade para que eles reflitam sobre o propósito espiritual deles na igreja. Né? O apóstolo vai dizer, de que vai servir? Né? Um corpo que só tem ouvido. De que vai servir? Não, seria impossível, porque a pessoa vai só ouvir. Aí você coloca lá o ouvido, você coloca a boca, você coloca os olhos. Então, cada parte desse corpo, ele vai ter uma utilidade, ele vai ter um propósito e ele precisa ele precisa servir ao propósito para o qual ele foi criado. Já pensou, como eu estava dizendo aqui, se o pâncreas um dia dissesse assim, eu não vou mais produzir insulina, né?
Ou então o apêndice, ele dissesse assim, não vou mais produzir bactérias, que é o que acontece, que aí ele infecciona e a gente tem que tirar do corpo. Não é? É uma boa reflexão. E aí o apêndice ele é responsável por produzir bactérias que auxiliam na digestão. Né? Olha que coisa Deus pensou neste detalhe de criar um órgãozinho lá que vai ajudar na produção. Dizem que apêndice não serve de nada, né? Ele serve para produzir algumas bactérias que ajudam na digestão dos alimentos. E se um dia ele disser assim, não vou mais produzir, não quero mais. Quando o intestino diz não produz mais lactose, né? Mas a lactase, aí você fica intolerante à lactose. Olha que coisa terrível é isso. Então, é um corpo que está desajustado. Quando o órgão diz, não vou mais fazer, quando ele entra em crise, quando ele entra em deficiência, então o corpo fica desajustado. E o corpo de Cristo nunca fica desajustado. Quando alguém diz, eu não vou fazer, o Senhor levanta alguém que diz, eu faço. Não é? Então, essa é uma reflexão bem importante. Então, assim, como eu falei aqui, né, a certeza do perdão em nosso relacionamento com o Criador, nós podemos ter a certeza de que já recebemos o seu perdão. E assim precisa ser a nossa relação com o nosso irmão. O nosso irmão precisa ter a certeza de que, ainda que aconteça alguma coisa assim, né, a gente briga, se entra em conflito por causa de alguma bobagem, porque se é passageiro, meu irmão, é bobagem. Se é uma coisa passageira, se é uma coisa dessa vida, é bobagem. Então, ele precisa saber que ele vai ter o nosso irmão precisa saber que ele já está perdoado em Cristo. Eu preciso saber do meu irmão que eu já estou perdoada e que nós somos livres, né, para exercermos essa comunhão. O apóstolo Paulo também declara que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Ou seja, também nessa vida, né, com o Criador, eu acho interessante aqui essa reflexão. Eu tenho uma amiga que ela é transplantada, ela recebeu um pedaço do fígado de alguém, né? É só um pedaço, né? Não é o fígado inteiro. É um pedaço do fígado que a pessoa recebe. E assim, mesmo aquele órgão sendo de outra pessoa, né, ele chegou no corpo dela e ali ele entrou em comunhão com o corpo dela e começou a gerar, né, vida para aquele corpo que estava condenado à morte, porque estava faltando então, um dos órgãos estava danificado, mas ela recebeu vida, né? E aquela vida ela integrou-se ao corpo dela. Assim é a pessoa que chega de fora para dentro da igreja. Ela é integrada e ela começa a produzir vida para aquele corpo. Ela recebe vida e produz vida para aquele corpo. Assim como o Senhor disse ali à mulher samaritana, se você bem soubesse quem sou eu, né, você era que me pediria água e eu te daria você para você conhecer a virtude do Altíssimo. Eu lhe daria, você beberia, e dentro de você formaria-se uma fonte que jorraria para a vida eterna. Então, essa é a realização, a geração da palavra, da glória de Deus na nossa vida, e por isso, né, nós somos uma nova criatura. Antes eu pegava água no poço, agora eu produzo a água da vida dentro de mim, como uma fonte que jorra para a eternidade. Porque o Senhor, Ele cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Então, assim como o corpo, ele recebe toda a virtude, né? Toda a orientação do nosso cérebro, assim, o Senhor, Ele cuida desse corpo. Outro dia eu fui na endocrinologista, Gilson, e ela disse assim, quem manda em você é o seu cérebro. Quem manda em você é o seu cérebro. Então, quando a sua cabeça disser assim, quando o seu desejo
disser assim, eu quero comer uma torta bem deliciosa, o seu cérebro vai dizer assim, não pode, não pode. E o seu corpo vai responder, ele vai entender e vai gerar saciedade no seu corpo. Você vai ter aquela sensação de saciedade, quando o seu cérebro disser para o seu corpo, não pode. Olha que coisa interessante. Assim é a igreja, comandada pela cabeça, que é Cristo. Né? Nós sabemos exatamente quem somos e o que devemos fazer para manter esse corpo em comunhão e em harmonia. É maravilhosa essa palavra, não é? É verdade. E Muito bom. aí, a igreja, né, é isso. A família, a igreja é a nossa família espiritual e nos concede todo o apoio para seguirmos na caminhada cristã. Não existe um pai mais amoroso que cuide de nós como o Senhor. Então, para concluir essa atividade, a professora vai colar, né, em um ambiente, um quadro, uma cartolina ou na parede mesmo, vai montar toda a estrutura do corpo para que os alunos entendam a importância deles, a funcionalidade, né, e a finalidade. Amém? Amém. Aula maravilhosa. E por aqui nós encerramos esse EBD em Síntese Podcast, edição número 2, da revista dos pré-adolescentes, desejando a todos os professores uma excelente aula. Nós vamos estar em oração para que o Espírito Santo nos capacite, nos habilite e nos use para que os nossos alunos entendam a importância da família espiritual e sejam membros ativos no corpo do Senhor. Então, desejo uma boa aula. Fique com Deus, a paz do Senhor. Paz, sua irmã Neide. A paz do Senhor, né? Estamos apenas começando. O trimestre está começando e já começou maravilhosamente. Eu desejo a todos os professores e a todos os alunos que nos acompanham uma excelente aula e um trimestre aí de vitória para nós, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Até a próxima.